Provérbios capítulo 23, versículo 12. Na versão ARA, Almeida Revista Atualizada, diz assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Na versão, que é a tradução da linguagem de hoje, diz assim: presta atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Presta atenção no que ensinam, no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Na versão Bíblia Viva, diz assim: preste atenção na disciplina que receber e faça um propósito de corrigir o que for necessário. E na linguagem contemporânea diz assim: não tenha medo de corrigir os filhos pequenos. Aliás, renda-se à instrução com disciplina e abra os ouvidos à voz da experiência. Então veja só: abrir o coração, aplicar o coração à instrução e ouvidos às palavras de conhecimento. Então esse versículo vai querer mostrar o que é a importância de buscar de forma bastante ativa, ou seja, tomar a iniciativa de fazer isso, de buscar a sabedoria e o conhecimento. E também é mostrado aqui que é preciso dedicação. É preciso esforço para aprender. Tem que estar estudando sempre. Esse processo de aprendizagem não se dá da noite para o dia, mas ao longo do tempo. Então, quando diz aqui, aplica o seu coração ao ensino, primeiro, aplicar o coração ao ensino está nos chamando a entender que é preciso uma dedicação pessoal, com esforço e perseverança, buscando o quê? A instrução, o conhecimento. Aplicar ao coração a instrução significa se dedicar de forma muito profunda, muito sincera, o coração no quê? No texto bíblico, na sabedoria bíblica. Porque na visão bíblica, o coração é a sede, é o local, é onde residem as nossas emoções, os pensamentos e a vontade. Essa visão bíblica, que a gente chama de visão helênica, os gregos tinham essa ideia. Os antigos diziam que era nas entranhas que estão as emoções. Então o povo do Antigo Testamento. Então aqui também podem pensar que eles podem imaginar que a emoção está nas entranhas. As entranhas é o intestino, é os rins, o fígado, chama de entranhas. Então por isso que quando você tem uma emoção, você sente um frio na barriga. E hoje a ciência diz que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ele também tem emoções. Tem emoções, sente emoções. Já a visão mais contemporânea, a sede das emoções é na mente, é na cabeça, é no nosso cérebro. Mas o homem é um ser que tem que ser olhado por completo, ou usando um termo que as pessoas usam hoje em dia, é uma visão holística. Visão holística é a visão completa. Não há como separar uma coisa da outra. Não há como separar o corpo físico das emoções. Então, aplicar ao coração esse conhecimento significa se comprometer nesse processo de aprendizado. Além do, por exemplo, estamos aqui todos reunidos aprendendo. Essa dedicação tem que ser todo dia. Todo dia buscando aprender. Todo dia. Lendo e meditando, buscando conhecer. Lendo outras literaturas para nos ajudar a refletir e pensar. Até para que a gente possa confrontar as nossas ideias. Abandonar as ideias que não são tão boas e começar a cultivar as ideias que são boas. Então a instrução aqui se refere ao ensino, à orientação, à correção. E a ideia de instrução não é só o conhecimento teórico.
A instrução envolve também a nossa formação moral. Porque eu posso ter o conhecimento teórico. Exemplo, se eu tenho aqui algo, imagina que essa chave aqui não é minha, está aqui. Aí se não é meu, eu não vou pegar. Mas isso não pode ser apenas uma condição teórica. Todos nós achamos errados furtar, roubar, subtrair algo de alguém que não é dele. Aí você chega e encontra ali uma carteira que não é sua. Aí você vai, pega e abre e vê que tem dinheiro. Aí você diz, eu vou pegar o dinheiro para mim. Tá certo isso? Não, tá errado. O certo é ver de quem é aquela carteira e devolver da mesma maneira. Tá aqui, ó. Esse aqui é o certo. O certo é fazer isso. A instrução leva a isso, leva ao conhecimento de que pegar essa carteira é errado. A instrução moral, o conhecimento moral. E ele é aplicado à nossa vida. E aí você começa a praticar. Então não é só um conhecimento teórico, é um conhecimento que é levado para a prática. Instrução é isso. Então a instrução que o sábio de Provérbios está dizendo aqui, aplique ao seu coração a instrução, significa coloque o conhecimento dentro de você, reflita sobre esse conhecimento e aplique ele na sua vida. Torne ele prático. Torne ele prático. Então, aplicar a instrução exige o esforço contínuo, porque eu posso ser que um dia eu faça isso de errado, mas aí eu tenho que corrigir, até que um dia eu não faço mais. Então, ouvir não é apenas um ato passivo, não é apenas fazer o que estamos fazendo agora. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo. O que vocês estão fazendo é um ato passivo, está sentado, ouvindo, recebendo. Eu estou num ato ativo, numa prática ativa, eu estou falando. Mas vocês têm que ouvir e não só ouvir, tem que colocar em prática. Ou seja, não é um conhecimento teórico. Aprender. E embora isso não seja uma coisa automática, porque vocês podem estar ouvindo o que eu estou dizendo aqui e sair e fazer diferente. Então requer o quê? O esforço de estar todo dia, o tempo todo, se corrigindo e melhorando. E o processo de crescimento se dá dessa forma. Tomando conhecimento e melhorando, tomando conhecimento e melhorando. Então, é uma disposição mental que busca compreender aquilo que é ensinado, internaliza esse conhecimento e depois o coloca em prática. Por isso que o amor cristão é um amor prático. O amor cristão é um amor prático. O amor que Jesus ensina é um amor prático. Não é um amor teórico. Não é um amor, eu estou apaixonado. Não. Eu estou amando, mas amando de forma prática. Com as minhas atitudes, com as minhas ações, com as minhas palavras, com os meus pensamentos. Certo? Então, ele continua dizendo, aplique o seu coração e ensina. Até agora a gente entendeu o que é instrução. Agora a gente vai entender. E os seus ouvidos, a palavra de conhecimento. Quando ele fala aqui ouvir, não é só escutar. Escutar é o que os irmãos estão fazendo agora. Estão escutando. O que é ouvir então, pastor? Ouvir é uma atitude em que você não só escuta, mas você gera dentro de você uma disposição de tornar aquilo, de colocar aquilo na vida prática. Você internaliza o conhecimento e coloca aqui na prática. Então, irmão André, quando no velório eu falei assim, nada vai nos separar do amor de Deus. O que é que eu estou dizendo ali? Estou dizendo que esse amor é um amor que ele foi internalizado e ele é colocado para fora. Então, esse amor prático
é exatamente o que está aqui. É um exemplo, no caso, o que está aqui, ouvir a palavra do conhecimento. Quando Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo, o que é colocar em prática esse amar ao próximo? O que é ouvir? Eu escutei, amar ao próximo como a si mesmo, ame ao próximo como a si mesmo. O que é escutar? Escutar é ouvir essa palavra e pensar assim, olha, quem ama o próximo não causa dano ao próximo. Quem ama o próximo não quer o mal do próximo. Quem ama o próximo, se ele não quer o mal do próximo, ele também não vai falar mal do próximo. Se ele não fala mal do próximo, quem ama não fala mal, não causa dano ao próximo, não faz mal ao próximo, não fala mal ao próximo, então eu não vou. Se eu tenho essa prática de falar dos outros, eu vou parar de fazer. Muito bem. Eu vou parar de fazer. Por quê? Porque isso é ouvir. Escutar é o seguinte, eu devo amar o próximo, tá certo, mas eu vou continuar na minha prática de falar mal do outro. Entendeu? Eu não mudo. Então você só escutou. Você não ouviu. Não ouviu, porque o ouvir é trazer para dentro essa informação, refletir sobre ela e mudar a prática de vida. Então, ouvir não é apenas um ato passivo. Escutar é um ato passivo. Está aí sentado ouvindo, escutando, tudo que eu estou dizendo. Mas ouvir envolve essa disposição mental de compreender o que está sendo ensinado, internalizar o que está sendo ensinado e colocar em prática. Agora, qual o ensinamento que a gente tem que internalizar? Os melhores ensinamentos. Então, palavra de conhecimento aqui, hoje ele diz assim, aplique o seu coração, a instrução e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Palavra de conhecimento, irmão Juvenal, é um ensinamento valioso. Isso que está sendo ensinado aqui é um ensinamento valioso? É. Com certeza. É um ensinamento valioso. Então, o ensinamento valioso vai ajudar como? Como é que você sabe que aquele ensino é valioso? Quando ele vai lhe ajudar a trazer sabedoria, entendimento das coisas e discernimento. Lembram que João está ali quando eu estou pregando em João? Todo domingo à noite a gente está pregando sobre João. João diz, olha, você tem que ter discernimento espiritual, discernimento espiritual. Como você vai ter discernimento espiritual se você não lê a palavra de Deus? Se você não busca essa palavra de conhecimento? Então, o conhecimento é aqui algo precioso. Não é qualquer conhecimento. Eu vou chegar para o irmão Juvenal, é só um exemplo, irmão Juvenal. Aí eu chego para o irmão Juvenal, o que é que o senhor está sabendo da vida do irmão André? Aí o irmão Juvenal começa a falar. Isso. Começa a falar dele. Eu pergunto, isso é um conhecimento valioso? Não. Nós estamos juntos falando dele. Não traz conhecimento valioso nenhum. Como se eu tivesse sentado com o irmão André para falar do irmão Juvenal e perguntando ao irmão André sobre o irmão Juvenal. Como se eu sentasse com a irmã Clarice e vamos falar agora do irmão André e do irmão Juvenal, e ela começa a falar dos dois, e esse conhecimento é valioso? Não, não é valioso. Entenderam? Então, qual é o conhecimento valioso? Aí eu sento com a irmã Clarice, nós vamos falar do irmão André, a irmã Clarice diz, olha, pastor, eu conheço o irmão André há tantos anos, assim. É só, por exemplo, irmão, não estou dizendo que ela falou isso nem nada. Aí ela diz, olha, irmão André, eu conheço o irmão André já teve tais e tais problemas na vida, é uma pessoa que lutou muito, é uma pessoa que batalhou, conseguiu vencer na vida, mas ele tem um trauma, que uma vez ele confidenciou comigo que ele tem esse trauma com relação à vida assim, e eu tenho orado por ele. E é importante que a gente ore por ele, pastor. E se eu pudesse conversar com ele, eu até vou dizer para ele, converse com o pastor a respeito desse assunto. Entendeu? Esse é um conhecimento valioso, porque esse é um conhecimento que vai trazer transformação de vida. Isso aí. O objetivo que a irmã Clara está num exemplo desse é querendo o melhor e o bem do irmão André. Entendeu, irmão Juvenal? Aí tá certo.
Esse é um conhecimento valioso. Mas você chega e diz, não, o irmão André era isso, é aquilo, ele faz isso, faz aquilo, ele é assim, é assim. Não, só falar da vida dele, por falar apenas, não é um conhecimento valioso. Certo? Então, o conhecimento aqui é algo precioso, digno de atenção. Então, se é um conhecimento digno de atenção, e essa palavra de conhecimento é importante, e ela traz virtude, ela encoraja uma atitude de aprendizado, então eu tenho que ser o quê? Receptivo. E ser receptivo é dar ouvido, não é só escutar. Então, o conhecimento implica em estar disposto a ouvir, aprender. E tem um detalhe, que quem escuta, ele se corrige. Quem ouve, aliás, quem escuta não, quem ouve se corrige. Quem escuta não se corrige. É como a gente diz aquele velho ditado que as pessoas falam, entram pelo ouvido e saem pelo outro. Esse é o que escutou. Mas ouvir, ele entra no ouvido e entra na sua mente e você começa a corrigir, e começa a corrigir, e começa a corrigir os seus erros. Né? Começa a corrigir o seu erro. Entenderam a diferença de ouvir e escutar? Entendeu, irmão André? Escutar, você só escuta, e aquilo não muda a sua vida. E ouvir não, aí aquilo vem, entra na sua mente, e aquilo vai mudar a sua vida. Aquilo vai mudar a sua vida, certo? Aquilo vai mudar a sua vida. Até aí tudo bem? Está todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Então, pronto. Então, a gente vê que a sabedoria é importante, porque a palavra de conhecimento é uma palavra de sabedoria. A palavra sabedoria, quando nós ouvimos ela, ela faz o quê? Ela forma o nosso caráter. Ela não apenas não faz nutrição intelectual, ela não alimenta o nosso intelecto, ela também molda o nosso caráter, molda a nossa forma de viver moralmente, molda, irmão André, aquilo que a gente chama de viver espiritualmente. Quando a instrução entra no nosso coração, a gente começa a discernir aquilo que Paulo diz, olha, miserável que sou. Porque aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu não desejo fazer, aquilo que é ruim, aquilo que é mal, eu faço. Mas por que eu faço? Porque existe uma lei dentro de mim que luta entre o bem e o mal, entre a minha carne e o meu espírito. O meu espírito quer coisas boas, porque meu espírito foi transformado. O meu espírito está comunicando-se diretamente com o Espírito Santo de Deus. Mas a minha carne não, a minha carne ainda quer o mundo, quer os valores do mundo. E os valores do reino são outros. Então, quando a instrução entra, ela molda o meu caráter. Ela muda as minhas concepções morais. Muda os meus valores. Então, aplicar o coração e o ouvir da sabedoria de Deus resulta em uma vida que reflete o quê? Princípios e valores de Deus. Princípios e valores de Deus. A outra coisa que a palavra sabedoria, a palavra de conhecimento traz é o quê? Disciplina e correção. Porque a instrução ela vem para corrigir. E a pessoa tem disposição de aceitar e corrigir. E muitos não têm. Muitos não têm. Você pode estar aqui, como eu estou aqui, quase 6 anos, pregando todo domingo o Evangelho. Na escola dominical, ensinando a Bíblia. E a pessoa diz assim, não me interessa muito o que o pastor diz, não. Para mim, o que ele diz não influencia em nada. Então, ela não tem essa ideia de que ela pode obter conhecimento através daquela instrução, ou seja, ela refletir sobre a sabedoria envolvida naquilo que está sendo dito. E qual a necessidade que a pessoa tem que desenvolver, quais as atitudes as atitudes que a pessoa tem que desenvolver para obter instrução? Dedicação,
atenção, escutar o que a pessoa está sendo dito, e estar aberto a novos conhecimentos para crescer. Então, meus irmãos, devemos ter esse compromisso com esse aprendizado, com essa palavra de conhecimento, essa palavra de sabedoria, com essa instrução, para a gente se desenvolver espiritualmente e moralmente. Ou seja, a gente tem que cultivar no nosso caráter, na nossa espiritualidade, esse aprendizado da sabedoria. O que nós temos agora é o quê? Uma lição valiosa de quê? Da importância de buscar a instrução e o conhecimento, que é o que está dito aqui nesse versículo 12. Aplicar o seu coração ao ensino e os seus ouvidos à palavra do conhecimento. Então, esse versículo é um lembrete, quer nos lembrar que dedicar-se ao conhecimento da sabedoria, porque você só adquire sabedoria também com o conhecimento, um traz o outro, mas não necessariamente, você tem que buscar. Você pode obter conhecimento, mas não ser sábio. Você só tem conhecimento. Para que você possa ter o que o sábio de provérbio quer que aconteça com você, ter uma vida bem-sucedida. Uma vida bem-sucedida, segundo a sabedoria de provérbios, é uma vida moralmente elevada, né? Ou moralmente melhor e espiritualmente elevada. Amém? Amém.